Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre onde tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje, como convidada, nós temos uma das sócias da Caravela Capital, fundo de Venture Capital que investe em startups. Ela está no ramo do empreendedorismo e capital de risco há mais de 7 anos, sendo responsável por apoiar as investidas do portfólio na Caravela. Com vocês, Bruna Zogby. Bom, primeiro de tudo, obrigada aí por receber. É um super prazer. Quando a Rafa chamou e me contou um pouquinho do propósito, fiquei super feliz. Vai ser um prazer contar um pouquinho da minha história. E espero que eu consiga contribuir de alguma forma com alguns aprendizados que eu aprendi durante essa jornada. Muito obrigada por você estar aqui. Eu tô super animada, assim, é um tema que eu me interesso muito, que eu tenho muita curiosidade, eu acredito que a maioria das pessoas também. Então, vamos começar desde o começo. Bora Você lá. é formada em ADM no INSPER. O que te levou a essa escolha de formação? O meu pai, ele é uma figura muito importante assim na minha vida. Ele é um grande empreendedor e desde pequenininha ele põe essa pulguinha atrás da minha orelha e traz um pouco os negócios para dentro de casa e fala que empreendedorismo fez a vida dele. Ele é empreendedor, ele ama o que ele faz, então desde pequenininha eu tenho essa vontade de empreender. E foi um pouco dele que veio essa vontade de fazer administração para poder, no futuro, empreender e abrir o meu próprio negócio. Que legal! E aí você já pensava, por exemplo, depois da formação, quero empreender? Ou você pensava em pegar um pouco de experiência no mercado antes? Hoje eu não estou empreendendo, né? Eu estou intraempreendendo, depois a gente vai chegar lá na Caravela, mas eu sempre pensei em pegar um pouquinho de experiência, um know-how, um networking, para aí, quando eu for construir o meu negócio, de fato, eu já tenho um pouquinho de bagagem. Então, assim que eu me formei, eu não fui direto empreender, porque eu sabia que era importante eu ter um pouco de bagagem antes. Sim, e hoje você ajuda milhares, né? Milhares Sim. de empreendedores que a gente vai chegar lá. Perfeito. Eu queria também falar do seu trabalho voluntário que você fez no Camboja. Sim. O que isso mudou na sua vida? Por que você foi fazer essa experiência? Perfeito. Quando eu fiz esse trabalho, eu estava no INSPER, estava fazendo administração. E eu sentia que eu morava meio que numa bolha, assim. E eu queria saber que eu dava conta de viver sozinha, me virar sozinha. Então, eu decidi ir para um lugar do outro lado do mundo. E eu estudei bastante a história do Camboja. Vi que o pessoal lá era muito carente, uma população carente. Fui lá dar aula de inglês. Passei um tempo lá dando aula de inglês. E aí, alguns dos aprendizados que eu tive foi... Primeiro, que eu sabia me virar sozinha, que eu conseguia me virar, que eu conseguia fazer amizades em qualquer canto do mundo. O segundo é que eu fui lá para ensinar inglês, mas, sem dúvida nenhuma, eu fui a pessoa que mais aprendia, assim. Então, eu aprendi com a comunidade local, eu aprendi com os outros voluntários. E aí, por fim, uma coisa que me marcou muito, Rafa, foi que lá eu conheci um cara que ele era voluntário e ele tinha uns 60 anos, tinha feito carreira em banco e ele falou, Bru, aqui é a primeira vez que eu estou fazendo algo de fato extremamente alinhado com o propósito que eu acredito e eu demorei 60 anos para chegar nesse lugar. Nossa. E aí eu falei, caraca... Quando eu voltei desse trabalho voluntário, eu sabia que eu ia voltar a estagiar. E aí eu falei, nossa, eu preciso trabalhar com alguma coisa que tenha um propósito. Não quero esperar 60 anos para, de fato, fazer alguma coisa que faça sentido para mim. Sim. Então, foi um puta aprendizado. Nossa, eu imagino, né? Essa baita troca. E aí, o seu primeiro emprego foi na Vox Capital, né? Que, para quem não sabe, é um fundo que investe em mais de 60 em startups. Sim. Mais de R$1 bilhão, né? Ali gerenciado. Como que surgiu essa oportunidade? Então, eu voltei dessa viagem transformada e falei, cara, agora que eu vou começar a trabalhar, deixa eu mapear alguma coisa que esteja alinhada com o meu propósito. Na época, eu queria muito transformar a vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu também queria ganhar salário e não queria, na época, trabalhar em ONG, em alguma coisa sem fins lucrativos. Também sempre tive o sonho de ter independência financeira. Aí eu voltei e mapeei todo o ecossistema de impacto. Então, vi as aceleradoras, vi algumas startups, alguns fundos. E a Vox era o VC de impacto na época, e acho que até hoje, mais reconhecido no Brasil. Que legal. E aí eu falei, caraca,
eu preciso trabalhar nesse lugar. Ele, além de gerar impacto, é VC, que eu amo inovação, e também ia conseguir ter um salário. Eu falei, é para lá que eu vou. Nossa, que demais. E até fazendo um gancho aqui que você falou VC, né? Que é Venture Capital. O que é uma Venture Capital? Para quem, de uma forma simples, assim, para quem não é do ramo. Vamos lá. De uma forma simples, Venture Capital é um tipo de investimento, que é um investimento de alto risco, que a gente aloca capital em empresas que crescem muito, mas são arriscadas. Normalmente são startups. Entendi. Mas eu sei que tem algumas outras formas também de investimento, né? Tem, acho que, investidor anjo, tem crowdfunding. Qual que é a diferença entre esses tipos? Perfeito. O investidor anjo que você mencionou, normalmente é uma pessoa física, que normalmente tem bastante experiência, ou entende muito de varejo, ou entende muito de serviços financeiros, e ela quer investir, a pessoa física, na startup, na ideia, no projeto. É um investimento bem inicial, PF. Venture Capital já é um investimento institucional, normalmente um estágio depois do investimento anjo, no qual o fundo institucionalmente pega um equity, uma participação dessa companhia. Então, tem uma questão de PJ, PF e o estágio da empresa. Normalmente, o fundo entra um pouquinho depois. E aí, quando a gente fala de aceleradora, normalmente é um programa de aceleração. Então, são 3, 4, 5, 6 meses, não passa muito disso, no qual, durante esse programa, a aceleradora ajuda os empreendedores com os desafios que eles estão passando. Só complementando, porque no VC a gente também faz isso, mas é diferente que o VC, normalmente, o que a gente fala que é um casamento, né? A gente coloca o dinheiro na empresa, mas a gente fica com a empresa até 7, 8, 9, 10 anos até fazer a saída. Então, a duração é bem diferente entre uma aceleradora e um fundo de venture capital. E tem também um momento, como se fosse um momento certo de você ir para esses tipos de investimento? Então, pensando assim, né? O empreendedor que ele tem uma boa ideia. Qual seria o passo a passo para essa boa ideia virar uma empresa de sucesso, digamos assim? Tá bom, perfeito. Mas você diz para captar um dinheiro? Para captar, Tá. Se ele tá uma ideia, normalmente ele ainda não tá no período de entrar num VC. Tem VCs que fazem pre-seed. Pre-seed, até só fazendo um parênteses aqui. Dentro de VC tem estágios, Rafa. Então, tem o pre-seed, o seed, Series A, Series B, Series C, por aí vai. E aí, todos os estágios estão dependendo da maturidade da empresa. O pre-seed, normalmente, é quando o empreendedor ele ainda não está gerando receita, ou tem 1 ou 2, 3 vendas. O VC, que faz o seed, ele já está no estágio um pouquinho mais avançado, já está gerando receita e quer escalar. E o B em diante, a empresa já está ficando maior e está aí vendo novos caminhos para novas linhas de receita. Então, voltando na sua pergunta, tem fundos que fazem pre-seed, mas são mais raros. E aí, então, eu diria que essa pessoa ela teria que falar ou com uma aceleradora para ajudar ela com a ideia, para ajudar com mentorias, para depois, quando ela estiver com as coisas mais estruturadas, falar com o VC, ou eventualmente pegar um investidor anjo que coloque um pouquinho de capital e traga o know-how e a experiência dele para, de fato, depois, eventualmente, ela ir para um caminho de VC. Entendi. E também eu ouvi falar que tem as incubadoras, né? Então, as incubadoras também seria um momento Pode. inicial. Exatamente. A incubadora e a aceleradora são parecidas. E aí, agora eu nem sei exatamente a diferença. Eu acho que uma pega um pouquinho de equity, então participação na empresa, e a outra só acelera. Mas as duas têm, normalmente, um programa de ajudar os empreendedores. E falando do fundo em específico, né, das VCs, elas têm uns limite máximo e mínimo para eles investirem ou não? Depende. Nossa, perfeito. Tem. Então, assim, em cada estágio, você tem mais ou menos um ticket de quanto o investidor aporta nas startups e quanto ela pega de equity das startups. Então, se você é mais early stage, que é estágio mais inicial, você normalmente vai falar com fundos que fazem investimento seed. Se você já está numa etapa mais de escalar, você vai falar com fundos que estão
que fazem Series A. E se você está em Growth, que é uma fase que você já está mais gerando receita e está querendo novas linhas de receita, ir para outros países ou ter mais tipos de produtos, você fala com um fundo de Growth. E aí, cada um deles aporta uma quantia de capital diferente e, normalmente, essa quantia vai crescendo. Então, por exemplo, um fundo de Growth pode aportar mais de 20 milhões de dólares. Um fundo seed pode aportar até 1 milhão, 2 milhões de dólares. Isso depende do estágio da companhia. Entendi. Eu não sabia disso. Bem legal, bem Sim. esclarecedor saber desse ponto. E para achar esses investidores, esses fundos, né, essas venture capitals, seria na internet mesmo ou tem plataformas que o empreendedor poderia achar de forma mais fácil, assim? Perfeito, assim, tem muito evento, então a gente brinca que VC faz muito evento. Eu vou para uns 3 eventos por mês, mas se a minha agenda permitisse, eu iria pelo menos um por semana. Então, acho que uma boa forma de conhecer os fundos é indo nesses eventos. Tem o Cubo e alguns outros coworkings, não sei se vocês conhecem, mas são coworkings, por exemplo, o Cubo é o coworking do Itaú, que lá tem um montão de startup, e aí você vai lá, você vê vários tipos de startups, mas também tem vários VCs residentes do Cubo que ficam lá que você pode conhecer. Então, ir para coworking pode ajudar. E aí, tem a forma de você ir ativamente no site do VC e mandar a mensagem, até, por exemplo, na Caravela, que é onde eu estou hoje, chega muito deal pela prospecção que a gente fala passiva. Então, os empreendedores mandam e-mail para o nosso e-mail que está no site. Mas, dito tudo isso, eu acho que a melhor forma de chegar num VC é por indicação. Então, você me conhece, eu sou da Caravela, fala comigo, mas eu posso te abrir portas para falar com todos os outros VCs. Então, um VC acaba indicando outros VCs. Ou, por exemplo, via empreendedores. Eu sei que você conhece o André Agra, da Pipefy. Ele, com certeza, conhece VCs porque a Pipefy captou investimento. Ele pode abrir portas para você com outros VCs. Acho que esse meio de vir via indicação é sempre mais legal. Ah, legal. E também falando, por exemplo, porque entendemos onde achar, né, esses investimentos, mas como montar um plano de negócio ideal para você apresentar para esses investidores e para esses fundos de venture capital? Nossa, excelente pergunta. Pergunta de milhões aqui. Eu acho que o que eu falo para os empreendedores, eles têm que fazer a lição de casa. Então, se ele quer captar dinheiro primeiro, ele tem que entender se ele quer captar dinheiro com VC ou não. Porque até acho que isso é uma dica super relevante. Eu acho que o equity, a participação na empresa, é o dinheiro mais caro que você tem. Então, às vezes, você não precisa ir para o caminho de VC. Mas o VC, ele te ajuda a escalar, ele abre portas, tem vários benefícios. Aí, pronto, você decidiu que você quer ir para o caminho de VC, você decidiu que você quer captar em um desses estágios, eu acho que vale a lição de casa de entender quais são os fundos que existem hoje e entrar no site e entender qual é a tese. Cada fundo tem uma tese. Então, por exemplo, a Caravela, ela é agnóstica. Ela investe em todos os setores, desde health tech, fintech, agtech, e no estágio early stage faz investimento seed. Mas você pode pegar fundo que só faz health tech, fundo só faz fintech, fundo que só faz SaaS. Então, dependendo do estágio que você está, você escolhe o fundo mais apropriado para você. Essa é a primeira lição de casa que você tem que fazer. E aí, eu acho que o que é legal eu trazer para você é como o fundo olha isso. Exato. Né? Porque você é a pessoa que seleciona ali, né, também. Então, é legal até trazer, depois a gente vai falar um pouquinho da sua posição, Sim. mas você fez muito isso, né, de selecionar Sim. ali. Você tem várias ideias, e aí, como a gente seleciona o que o fundo vai investir? Então, ouvir de você é a melhor coisa que a gente... Eu acho que é legal para o empreendedor ou para quem está pensando em empreender, captar, entender como um VC pensa e o que ele olha. Só um parênteses, na Vox eu fiz essa parte mais de análise de investimento e prospecção. Na Caravela eu estou mais na parte de portfólio, aí a gente chega lá. Mas aí eu acho que o que é muito legal é como que o VC pensa, tá? Então, eu finge que você é uma empreendedora, você vai bater na porta da Caravela. E aí o nosso time vai falar com você. O que eu quero ver? Eu quero ver que o dinheiro que eu vou colocar em você, ele vai se multiplicar. Então, hoje a sua empresa, que eu achei lá no comecinho, ela vale X,
mas daqui a 5, 7 anos vai valer 10x, eu vou sair da sua empresa, vender minha participação e fazer dinheiro. Esse é o business do VC, falando bem brevemente. Sim. E aí, para isso, assim, os principais pilares que a gente olha é empreendedor. Então, tem que ver, cara, a Rafa é a pessoa certa para fazer esse business? Ela é ambiciosa, ela é resiliente, ela é fissurada na ideia, ela vai acordar e dormir pensando nisso e não vai desistir porque é uma trajetória longa? Sim, se for, ótimo. O time dela também é um time legal, tem skills complementares, é o time que vai levar a empresa para longe? Então, time empreendedor, muito, muito importante. Mercado, extremamente importante. A gente investe em ideias que têm mercados muito grandes, porque a empresa tem que crescer muito. Então, o mercado não pode ser muito nichado, tem que ser marcado com potencial de crescimento. E grande, tem que resolver uma dor grande. Então, empreendedor, mercado. E aí a gente entra em algumas outras coisas, como o modelo de negócio tem que ser escalável para a empresa crescer, a gente tem que eventualmente ver uma possível saída, porque a gente sai do nosso investimento, a gente testa o produto. Acho que aí entra várias sutilezas que a gente analisa mais a fundo, mas se eu dissesse top 2 coisas, seria empreendedor, quem está por trás, se é a pessoa certa, e tamanho de mercado, se é um tamanho de mercado grande, se está resolvendo uma dor grande. E esse tamanho de mercado também é bom o empreendedor já trazer, né? A versão dele de assim, a gente já vai atingir tantas pessoas, né? Tem tantas pessoas que a gente resolve essa dor. Normalmente a gente, quando fala com o empreendedor, ele tem o que a gente chama de pitch deck, que nada mais é que um material, um PowerPoint, aí explicando qual é a dor e o problema, qual é a solução, qual é o tamanho de mercado, como é o modelo de negócio, por que a empresa é X e vai valer 30x e por que é o momento certo de investir e quem é as pessoas por trás. Sim. Então, isso normalmente ele faz um pitch deck para apresentar para o fundo, para a gente começar a entender se vale a pena gastar tempo para analisar essa startup ou não. E uma vez ela selecionada, ela foi aprovada, vocês investiram, o que acontece em seguida? Por exemplo, vocês fazem reuniões, né? Tem uma questão de entregáveis, né? Por exemplo, para vocês verem que realmente está indo no caminho que vocês imaginaram. Não, perfeita pergunta. E é aí que eu entro na Caravela. Eu toco essa parte de portfólio e de ajuda aos empreendedores que a gente investiu. Então, literalmente, que nem você disse, a partir do momento que a gente investiu, pegamos o equity dessa empresa e ela se tornou do portfólio da Caravela. Chega eu, Bruna, conheço os empreendedores. E aí, como que é esse trabalho? A gente marca... Normalmente, é mensalmente um touch point com os empreendedores, no qual eles apresentam alguns números, principais métricas para a gente saber como ela está evoluindo e os principais desafios. E aí o desafio pode ser fundraising, pode ser contratação de pessoas, pode ser vendas, pode ser produto, tecnologia, enfim, qualquer tipo de desafio. Eu sempre pergunto para o empreendedor, o que está tirando seu sono? Você não consegue dormir à noite, que eu vou tentar te ajudar. E aí, a gente, como fundo, tenta ter um approach muito ativo nessa ajuda. Então, se é o fundraising, eu ajudo ele com esse pitch deck que eu te falei, eu apresento para outros fundos, eu ajudo no storytelling. Se é contratações, eu tento trazer indicações. E a gente também, na Caravela, tem uma rede de mentores, tipo o Alessio do Pipefy, o próprio André Agra, que você conhece, que é CEO, legal. Ele é nosso mentor, ajuda muito. Só gente incrível, né? Que a gente aciona eles para ajudar os empreendedores conforme surgem os desafios. Que aí a gente pega uma pessoa bem especialista que já passou nisso para ajudar um empreendedor naquela dor. Que legal, nossa, não, muito legal. E, Bru, aproveitando que você fez o gancho, né, da sua carreira... Então, vamos voltar ali. Você estava na Vox Capital, Perfeito. Você entrou como estagiária. Em 6 meses, você virou head de prospecção. É um jump, assim, gigantesco. Então, o que você acha que te ajudou a atingir uma cadeira tão alta, tão rápido? Sorte, brincadeira. Sorte, né? Muitas noites não dormidas. Não, mas eu acho, tipo, brincadeiras à parte, eu acho que teve um pouco de eu estar no lugar certo na hora certa.
E aí, voltando um pouquinho para trás, eu entrei, né, como estagiária de controladoria, mas eu queria muito a Vox. Então, meus olhos estavam brilhando muito, era um lugar que eu sonhava. Então, tudo que eu tinha, que eu podia fazer mais, eu fazia, eu me interessava. Eu ficava horas lá na Vox, eu era fissurada. E então, eu acho que as pessoas percebiam que brilhavam muito meus olhos. E casou da menina que cuidava de prospecção, que era uma amiga minha, e a gente se dava super bem, e morar em Israel bem na época que eu estava lá. E aí, quando vagou, eu ocupei o espaço. Eu falei, cara, vou tentar. Vamos ver se dá, né? Porque, de fato, era uma cadeira grande para mim. Foi bem desafiador, mas eu consegui ocupar. E acho que eu cresci muito nisso. Acho que teve isso de eu estar no lugar certo na hora certa, mas eu também tive esse ativismo de querer garantir o meu lugar e de correr atrás do que eu precisava para preencher a cadeira que ainda eu não estava preenchida. Sim, exato. É porque eu acho que é muito isso, né? Você tem oportunidades, mas tem que estar preparada para agarrar aquela oportunidade naquela hora, né? Então, igual a gente brincou, foi sorte. Na verdade, foi uma oportunidade que estava lá, mas se você não tivesse preparada para aquilo... Exatamente. Sabe? Então, também veio, né, de tudo como você se preparou. E teve algum jeito que você se preparou, assim, não, claro, visionando, porque você não sabia, né, que a pessoa ia sair, mas, assim, por exemplo, teve algumas boas práticas que você foi fazendo, se relacionar com bastante gente, Sim. conhecer as diversas áreas. O que é ser uma head de prospecção? Até se você puder compartilhar essa cadeira. Vamos lá. O head de prospecção, o meu papel na época lá era conversar com os empreendedores. Então, eu fazia esse primeiro filtro. Eu passava o dia inteiro falando com o empreendedor, me fazendo pitch. E aí eu fazia o filtro do que eu achava legal e do que eu não achava legal e mostrava para os sócios. E aí, com a visão deles, a gente evoluía com algumas startups e com outras não. E aí eu acompanhava esse processo e ajudava na análise. E aí o que eu fiz muito na época foi benchmarks. Então, eu peguei pessoas que faziam isso de prospecção em outros fundos. Falei, cara, como que você faz isso? O que você usa para analisar? E fui pegando o know-how de pessoas mais experientes que eu em outros fundos para entender como eu conseguiria desenvolver essas skills e preencher aquele espaço. E aí, eu acho que uma coisa, já que a gente está falando de carreira, uma coisa que é muito importante é que eu acho que a gente tem que ser super ativo e estar preparado, minimamente preparado. Eu acho que talvez eles não seriam loucos de me deixar lá se eu não estivesse preparada. Mas eu acho que a gente sempre vai sentir frio na barriga. Assim, todas as minhas transições de carreira, eu senti frio na barriga, porque a gente nunca se sente 100%. Pelo menos eu nunca falei, cara, mando muito, estou full aqui. Então, acho que o frio na barriga faz parte, mas eu acho que todo mundo tem que ter coragem para dar esse próximo passo. Sim, não, concordo muito. Quais foram os maiores desafios que você teve durante a sua carreira, ou o maior desafio? Eu acho que tem muito a ver com isso. Assim, como eu era muito jovem, e eu até hoje eu tenho cara de criança, sou mulher, e estou num mercado que às vezes é um pouco mais masculino, eu acho que eu tinha um pouco mais de insegurança, sabe? Eu acho que vinha uma crise de impostora. Eu falava, eles erraram de me colocar aqui. O que eu estou fazendo aqui, sabe? Então, acho que esse é um dos grandes aprendizados que eu tive na minha carreira, é que, cara, se eu tô lá é porque eu mereço estar lá. E aí, você confiar em você não tem preço. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas, principalmente os jovens, precisam desenvolver, sabe? Você tá lá por um motivo. Então, confia em você. Acho que isso conforme o tempo foi passando, eu fui ganhando essa confiança. Mas, no começo, acho que esse foi o grande desafio. Eu ter um pouco essa síndrome da impostora. Eu acho que é muito comum, na verdade. Acho que eu também já passei. É super comum as pessoas passarem por essa síndrome do impostor, que é exatamente isso. Você fica tipo, não era pra eu estar aqui, sabe? Na verdade era, você tá lá, sabe? E como que foi isso pra você deixar essa síndrome do impostor mais de lado, sabe? E não ouvir para isso. O que você acha que te ajudou a fazer isso acontecer? Eu acho que conforme você vai fazendo um bom trabalho, você vai ganhando um pouco mais de segurança, sabe? E eu acho que a questão de
as pessoas, os empreendedores falarem bem de você, você vê que está agregando, você vê que você é uma pecinha lá que, de fato, faz mudança, faz você falar, caraca, acho que faz sentido o que eu estou fazendo, Sim. acho que eu estou fazendo uma coisa legal, sabe? Então, eu acho que isso, né, você vê o resultado do seu trabalho, é importante, e você também aquietar essa insegurança da sua cabeça, porque a cabeça, ela joga muito contra, né? A imaginação Então, vai longe, né? Vai escalando, né? Então, é você ser mais segura. Eu acho que tem um pouco também eu aprendi em confiar mais em mim e conseguir dar mais minha opinião e deixar de pensar tanto no que os outros pensam, sabe? Se eu sou boa, eu mereço estar aqui. Exato. Eu acho que tá muito relacionado também ao autoconhecimento, Tá né? muito. Você chegou a fazer algum... Sim. Ou foi desenvolvimento sozinha mesmo? Cara, eu fiz... Não, eu já fiz muita coisa. Mas eu faço terapia e eu acho muito bom. Eu acho que ele me ajuda muito a me conhecer, entender onde eu preciso desenvolver, onde eu sou extremamente boa, eu preciso confiar. E eu acho que eu também sou uma pessoa que, assim, tem um desafio, eu corro muito atrás para aprender e conseguir entregar o que eu preciso entregar. Até isso você fala, quando você fala de desafios, se eu puder falar mais um... Lógico, por favor, quantos você quiser. Eu acho que é, assim, até principalmente por eu estar aqui gravando um podcast que vai ao público, quando eu entrei na Vox, um grande desafio meu era tocar um evento para mais de 100 pessoas que eu ia representar a Vox Capital. Jura? Era. E eu ia estar lá Falar na em frente. público, Não, então, era um desafio. Não. Eu tinha que falar em público, representar a gestora, iam estar todos os sócios lá, todo mundo, tipo, muito mais velho que eu. E eu tinha muito medo de falar em público. Eu tinha medo de falar em público quando eu tinha 10 pessoas. Nossa, e como foi isso? E aí foi isso, assim, eu vi que era um desafio, eu vi que eu amava a Vox, eu tinha que ocupar aquele espaço, e aí eu treinei, eu fui atrás. Então, eu fiz curso de improviso, aí eu fui fazer curso de oratória, aí eu anotava no espelho todas as minhas falas, treinei práticas de respiração, fiz, e foi um sucesso o evento. E hoje... Cara, eu dou um montão de palestra, participo de um montão de evento, venho em alguns podcasts. Então, eu acho que esse é um conselho, sabe? Às vezes você coloca umas travas para você que, se você for atrás e se você praticar, você chega lá. Eu acredito muito que tem umas coisas, não absolutamente tudo, que tem algumas coisas que são talentos, mas tem algumas coisas que você praticando, você consegue chegar lá. Passar, né, desse desafio, dessa estaca que você fala, putz, eu não sou capaz. Você sabe? Pra mim, eu acredito muito nisso. Você é capaz, tudo bem, cada um, né, tem as suas limitações, enfim, mas eu acho que se você treinar, é o que você falou, se você for atrás, você consegue passar, por exemplo, falar em público. Eu não tinha de falar em público, mas eu não pavor, mas eu ficava meio tipo, meu Deus, sabe? E eu fazer cursos de teatro, por exemplo, me ajudou a me soltar mais, sabe? É você ir atrás, você identificar, e eu acho que é você identificar o que você tem essa trava, né? E aceitar, tipo, eu tenho, beleza, o que eu vou fazer agora pra melhorar isso? Isso. Porque muitas vezes as pessoas, às vezes, tipo, ou não aceitam, tipo, eu não tenho pavor, é só que eu não quero, sabe? E a pessoa tem. Ou ela fala, eu tenho e não vou fazer. E aí você perde um monte de oportunidade, que a gente entra no que você falou. Às vezes aquilo veio pra, literalmente, porque se você desenvolver aquilo, você vai crescer um montão, vão te abrir um monte de portas e aí você fecha. Total. Sabe? Não. E eu acho que isso, na minha carreira, foi uma coisa que fez muita diferença, assim. Apresentava um problema, eu, em vez de ficar gastando energia com o problema, falava, cara, deixa eu achar a solução. E acho que tem uma coisa também de você ser protagonista no seu trabalho, sabe? Então, as pessoas gostam de quem vai atrás da solução em vez de ficar reclamando, em vez de ficar questionando. E eu acho que para eu crescer também, tinha isso. Às vezes eu pegava assim, cara, deixa eu fazer... Hoje eu faço um montão de coisa relacionada a direito, que é olhar contrato. Sabia fazer isso? Não sabia. Aí falaram isso, falei, cara, deixa eu pegar isso pra mim, mas eu vou aprender. E aí você começa a ler livro, você começa a se educar, e aí você ocupa um espaço, né? Exato. E empreender é resolver problema, né? Isso, você tem que aprender a aprender. Exatamente, você tem que achar uma solução para aquilo. Então, isso. não tem pra onde você fugir.
E uma coisa que eu achei interessante que você comentou, que eu acho que vale a gente trazer, é que o mercado que você tá é predominante masculino. É. O que isso afetou na sua carreira? Afetou de algum jeito? Cara, afetou. Como? E olha isso, eu vou até voltar na Vox nesse dia que eu fiz o evento de 100 pessoas. Era um fundo de impacto, então tem uma lente que talvez muitas pessoas não têm. E foi uma coisa que eu levei para a vida, que o CEO da Vox me elogiou muito no evento que eu fiz, foi um sucesso. E aí ele falou, mas eu preciso te dar um feedback. E aí o que ele falou? Bru, só vi palestrantes homens empreendedores, homens investidores, homens, você era a única mulher e não dá para não ter mais mulheres e você que fez o evento. E eu falei, caraca. Nossa! Que tapa na cara, mas que tapa na cara bom, Sim. sabe? Que legal, porque aí a partir desse dia, literalmente todos os eventos que eu vou, todas as salas de reuniões que eu vou, eu já vejo uma lente, cara, quantos homens tem aqui versus mulheres. Então, a partir desse dia, de fato, eu comecei a perceber muito que é um ambiente extremamente masculino. E aí, por exemplo, hoje na Caravela, meus sócios são homens, a maioria do time são homens, os investidores são homens, os empreendedores, 97% são homens. Então, é sim muito masculino e é desafiador. Mas eu acho que com isso que eu falei, de confiança e de você se bancar e de se saber que você merece estar lá, você já ocupa seu espaço e você vê que você pode trazer uma visão diferente. Exato. Que a diversidade, ela agrega. E, às vezes, eu posso trazer coisas que meus sócios não trazem. E, então, eu acho que eu tento olhar isso com um olhar de soma. E hoje, como no começo isso de fato me incomodava, eu também tento puxar outras mulheres. Então, hoje eu estou em algum grupo de mulheres, eu dou mentoria para mulher. Quando você falou que você queria trazer uma mulher, eu falei, cara, eu vou. Porque tem que ter mulher. E eu acho que vale a pena também esse convite para a gente se puxar, sabe? Então, você está fazendo um podcast super legal, traz mulheres, sabe? Sim. Eu quero trazer mais empreendedoras. Eu acho que é desafiador, mas acho que a gente consegue muito bem ocupar esse espaço e se ajudar. Eu também acho. E é exatamente o que você falou. Quanto mais mãos você vai estendendo, mais gente a gente consegue puxar. Então, por exemplo, o empreendedor, né, ele ter te falado isso, ele também já está com uma cabeça de mudança. Você foi lá e já fez uma cabeça de mudança. Com isso, já são mais pessoas trazendo mais e mais. Então, acho que o fato de você conseguir enxergar que essa mudança precisa acontecer, né? Dessa diversidade. E você começar a fazer isso já incentiva todo o seu... Exatamente. Você muda. Ambiente. Exato. E aí é uma escala. Eu acredito que quando você começa a mudar, as pessoas que estão em volta de você começam a mudar e aí você vai crescendo. Exatamente. Assim, né? E muito legal. Aí depois da Vox Capital... você foi para Endeavor, que também é um fundo, só que investe em empresas maiores. Sim. E ali você lidava com CEOs gigantescos, né? CEO da Pipefy, CEO da Olist. Mas o que te motivou a fazer essa mudança de carreira? Perfeito. Só comentando aqui, a Endeavor é uma organização sem fins lucrativos, não é um fundo, mas apoia empreendedores. Eles querem fomentar esse ecossistema. E aí, como foi? Assim, eu estava na Vox, eu acho que eu estava num período um pouco mais ociosa e eu também queria ter mais aprendizado. Eu sempre estava com essa cabeça, cara, quero empreender. E aí, quando me contaram da Endeavor, eu falei, caraca, também foi meio que nem Vox. Eu falei, gente, esse lugar é o máximo. Porque a Endeavor, ela tem uma base de mentores muito fortes e de empreendedores muito forte. E a vaga que eu tinha visto era exatamente a vaga que depois eu trabalhei, que era apoiar esses grandes CEOs de empresas de tecnologia nos principais desafios dele e conectar com os mentores que são fodásticos. Sim. Aí eu falei, cara, além de aprender com eles, quais são os desafios, como eles empreendem, que eu queria ter esse aprendizado para depois empreender, eu também ia criar meu networking. Eu falei, cara, eu vou ficar próxima das pessoas fodas que, eventualmente, num futuro, eu posso querer ter perto. Isso é uma dica que eu acho muito valiosa. Acho que networking na carreira é muito válido. Então, eu lembro até que, na época, eu dei meio que um downgrade, assim, na minha posição para ir para a Endeavor, porque eu sabia que esse networking no futuro não teria preço. E não teve preço, sabe?
É aquele lema, né? De você sentar em mesas onde as pessoas sabem muito mais que você, né? É Porque isso. você aprende muito mais. Queria ser uma esponja. Sim. E foi muito isso, assim. Foi uma fase muito rica. Eu sou muito grata à Endeavor porque ela me proporcionou conhecer pessoas incríveis. E o que eu acho legal delas, que tem um pouco do seu propósito também, é que são pessoas que já chegaram no topo e aí elas compartilham, às vezes, como elas chegaram lá e quais erros elas cometeram para os outros não cometerem. Então, tem muito esse give back, É assim. muito legal. É muito legal. E falando dos erros, baseada na sua experiência, Sim. quais são os maiores erros que você vê que os empreendedores cometem? Tá. Ai, tem muitos. O top 3, top Tá. 5. Mas você quer falar de empreendedor de VC ou de uma forma mais genérica? Ah, assim? geral. Tá. Cara, eu acho que um grande erro é escolher seus sócios. Então, tem muito founder que se emociona e escolhe um outro sócio e, tipo, o propósito não está alinhado, os valores não estão alinhados, um sócio quer que a empresa vá para a direção X, o outro quer que a direção é Y. Então, acho que tem muito erro em sociedade mesmo, briga de sócios. É muito importante esse alinhamento dos sócios. Acho que também tem uma questão de foco. Então, eu apoiando os empreendedores, hoje eu vejo que eles têm muita dúvida se eles vão fazer novos produtos, ou se eles vão testar uma coisa nova, ou se eles vão investir em people, ou se eles vão investir em tecnologia, ou se eles vão gastar tempo fazendo fundraising ou na operação. Então, a pessoa ter uma clareza muito grande de quais são os próximos passos e o que focar. Eu diria que em terceiro tem uma questão de time, então contratar e gerir as pessoas certas. Você tem que, principalmente no começo, contratar pessoas muito boas e fazer uma gestão boa dessas pessoas, motivar, vender o sonho. E aí, por fim, tem uma questão de caixa. Isso é uma coisa que eu tenho visto muito, principalmente em VC, que está sempre buscando a nova rodada de captação. Alguns empreendedores descuidarem do caixa, gastarem para crescer, enquanto eles poderiam ser um pouco mais eficientes. Vocês já chegaram a investir em uma startup que faliu? Já. E aí, o que acontece? Isso é engraçado. Eu acho que para quem não conhece muito o VC, a pessoa fica em choque. Mas, assim, o VC, pelo menos o VC early stage, e aí falando até especificamente da Caravela, a gente modela que grande parte das empresas vão quebrar. Então, o retorno do VC tem até um tema que chama Power Law, que fala sobre isso, que são poucas empresas que você investe que vão retornar ao fundo. Então, trazendo um exemplo concreto de um fundo que muitos devem conhecer, é a Kazek, que investiu no Nubank. Todas as outras empresas lá podiam dar água, falir, mas o Nubank retornou o fundo e muito mais para os investidores. Então, quando a gente está no VC, a gente investe em várias, para algumas poucas darem certo, e é super normal a empresa quebrar. E quando ela quebra, como funciona? O empreendedor precisa devolver o dinheiro? Não. A gente chama isso de write-off. Quando a gente entendeu que a empresa quebrou, que vai valer zero, a gente põe no nosso ativo que a empresa vale zero. E se for um mútuo, ou se for um safe, que é um tipo de empréstimo, a gente só não cobra. Encerra e aí cada um segue o seu caminho. Exatamente. Entendi. E depois disso, você virou sócia, né? Agora indo para sua trajetória, agora indo para onde você está hoje, né? Como foi virar sócia da Caravela Capital? Como que veio esse convite? É uma loucura. Sorte, brincadeira. Muita sorte. Não é. Mas eu não estava procurando a oportunidade, eu estava, de fato, pensando em empreender, como eu falei lá atrás. Só que aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp do hoje meu atual sócio falando: Bruna, te achei no LinkedIn. Você toparia um almoço? E aí depois eu fui descobrir que o Alessio, que foi o empreendedor da Endeavor, era investidor da Caravela, falou super bem de mim e me indicou para ele. A importância do networking que você falou, né? Exatamente, porque a gente vai atrás de indicações. Aí eu conversei com ele, não estava buscando VC, não estava buscando sair da Endeavor, estava super gostando de onde eu estava. Mas aí ele me contou da Caravela, eu me apaixonei, e aí ele falou que ele estava buscando uma sócia
E eu fiquei, uau! Acho que isso não acontece sempre, todos os dias. Era uma baita oportunidade. Sim. E como eu falei anteriormente, eu falei, cara, eu preciso ocupar esse espaço, sabe? Isso não acontece sempre. Senti o frio na barriga, senti a crise da impostora. Eu falei, vamos lá. Sim. E tô aqui até hoje. Acho que, de fato, eu tô muito no lugar certo, assim. Acho que toda a bagagem que eu trouxe dos meus outros empregos servem muito para o que eu faço hoje, que é, de fato, ajudar os empreendedores da Caravela, e todo o networking que eu tive da Endeavor e da Vox me ajudam muito a fazer isso hoje. E aí você estava preparada para pegar a oportunidade, Exatamente. que é o que a gente falou, né? Exato. Sorte. Não, mas é. Exatamente. E qual que é a diferença de ser funcionária e ser sócia? Nossa, tudo. Eu acho que tem o lado bom e o lado ruim. Uhum. O lado ruim é que, assim, não é que nem um CLT que você desligou, saiu do escritório offline. Eu tô constantemente dormindo, acordando, pensando na Caravela, tomo banho, tenho ideia, me preocupo, sofro com os empreendedores, porque eu acho que quando você é sócia, você tem um sentimento de dona muito grande e uma responsabilidade, né? Até porque na Caravela investiram na gente. A gente tem um dever fiduciário de retornar o que investiram para a gente e mais. Então, é uma grande responsabilidade. Então, acho que a principal diferença é, de fato, você ter mais responsabilidade e ter esse sentimento de dona. E hoje eu participo de muitas decisões que são mais estratégicas, né? Eu não faço só o que é o core da minha função. Eu acabo fazendo um pouco de tudo. Ajudo um pouco em captação, ajudo um pouco em investimento, ajudo em marketing, ajudo em evento. Você tem que fazer um pouco de tudo. Sim. E eu até brinco, né? Que eu falo tanto de empreender que eu tô empreendendo na Caravela. Eu faço um pouco do que o empreendedor faz, só que dentro de um fundo. Porque ser sócia, né, É seu empreender. Você está empreendendo e você está ajudando os empreendedores. Então, uma escala de empreendedorismo ali, né? Então, e se você pudesse dar um conselho para quem quer trabalhar em Venture Capital igual você? Eu acho que a primeira coisa, eu entenderia um pouco desse setor. Então, eu entenderia um pouco de VC, iria em alguns eventos, falaria com alguns VCs, mesmo que não tenha vaga aberta. Acha a pessoa e chama, pode falar comigo para saber de VC. E ver um pouco esse ecossistema de startup, né? Se interessar por startup, por entender os business models. Eu acho que quem quer trabalhar em VC, normalmente é uma pessoa que é muito curiosa, gosta de aprender, gosta de uma coisa mais dinâmica, porque a gente está sempre vendo coisas diferentes, e tem um pouco esse skill analítico que precisa, sim, de skill analítico para analisar os investimentos, mas também tem uma parte social que a gente está o dia inteiro falando com outros fundos, com empreendedores, se relacionando. Ai, muito legal. Nossa, Bru, eu adorei tudo que você falou. Pra gente finalizar, tem um ping-pong, que são 5 perguntinhas, e aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Um sonho. Eu quero construir uma família. Um arrependimento. Eu acho que o meu arrependimento é pensar muito no que os outros pensam, sabe? Não me importar tanto com a opinião dos outros. Né? Com certeza. Pilares que a startup tem que ter para ser de sucesso. É um pouco do que eu falei, né? Mas eu acho que os 2 principais é o empreendedor, com certeza, e mercado grande. Red flags, né? Bandeira vermelha ali que faz recusar um investimento. Acho que são esses, assim. Se vê um mercado muito pequeno, com certeza não rola, pelo menos para VC. E empreendedor. Cara, eu quero um empreendedor que esteja fissurado pela ideia. Se eu faço a conversa com o empreendedor e ele é murcho, não tá afim, não é ambicioso, não tem resiliência, não acorda e sonha com isso, tchau. Uma startup. Motu. Para quem não sabe, a Motu é um investimento que a gente fez. A gente tem vários outros investimentos, mas eu amo a Motu. Ela é uma assinatura de moto para motoboy, super acessível. Já está com mais de 100 mil motos. Nossa! Crescendo muito e também ajudando muito esses motoqueiros. Então, sou muito fã da Motu. Que legal, que legal. Eu adorei ter você aqui, Bru. Obrigada. Super obrigada por esse papo. Acho que
esclareceu muito esse Espero ter mundo ajudado. do empreendedorismo, né? Do investimento, das venture capitals, tudo. E da sua trajetória, que também foi super legal você compartilhar essa questão, né? De ser uma mulher num mundo mais... num mercado mais predominantemente masculino. Mas também como que foi essa trajetória, como você, Bruna, começou e chegou a ser sócia igual você tá hoje. Então, super obrigada. Foi muito legal esse papo. O prazer é todo meu. Espero muito ter contribuído de alguma forma. E depois, se você quiser deixar o meu perfil... Com certeza. Se quiser falar, também pode falar, mas super a gente também deixa. acessível. Muito obrigada. Maravilha! E esse foi mais um episódio do As Origens. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e até o próximo.